Amém. Deus te abençoe. Hoje, nossa última reflexão da série de mensagens. Busque primeiro. Nós tivemos já 3 reflexões, fizemos o devocional de 13 dias e hoje nossa última mensagem, aguardando então entrarmos em um novo tempo em março. Antes de revelar o tema desta manhã, quero compartilhar com você uma história. Eu vou dar nome a esse casal, eu vou chamar de Ana e João. Tudo bem assim? Não é pessoal, você se chama Ana ou João. Mas Ana e João eram casados. Então eles compraram uma casa. E ao entrar na casa, olhar a casa nova, pegar a chave imobiliária com o corretor, enquanto a Ana e o João andavam naquela casa maravilhosa, a Ana virou para o João e falou assim: João, se não fosse o meu dinheiro, essa casa não estaria aqui. Aí João ficou quieto. Na semana seguinte, eles foram na casa, enquanto não moravam ainda, e parou na porta um grande caminhão de mudança, despejou grandes móveis, lindos e bonitos, que encheu a casa. E a Ana e João, enquanto apreciavam os móveis, a Ana disse assim para João: João, se não fosse o meu dinheiro, esses móveis não estariam aqui. E João ficou quieto. Até que de repente bateu a porta o entregador e trouxeram a pérola da sala. Uma TV de LED, 8K, 70 polegadas, com som estéreo. João se emocionou para ver o seu futebol. Então Ana fala assim: olha que coisa linda, João. Se não fosse o meu dinheiro, essa TV não estaria aqui. E João, quieto até então, decidiu falar. E falou assim: Ana, com todo respeito, não fique chateada, mas sinceramente, se não fosse o seu dinheiro, nem eu estaria aqui. É uma boa história sobre dinheiro. É uma boa história. Por isso hoje tem uma para nós, na sua reflexão, eu vou chamar de finanças do reino. Diga assim comigo: finanças do reino. Eu sei que quando falamos sobre dinheiro, as pessoas ficam loucas. Quando falamos sobre dinheiro, as pessoas ficam estranhas muitas vezes. Domingo passado nós falamos sobre o reino em nossos relacionamentos. Retrasado nós falamos sobre o reino em nossa mente. E hoje eu quero conversar com você sobre o reino em primeiro lugar em relação às suas finanças. Algumas pessoas, quando falamos sobre dinheiro, ficam animadas. Uhul! Quero aprender mais, porque eu quero ser mais próspero. Eu quero ter mais controle, mais sabedoria para lidar com o dinheiro, porque eu quero avançar minha vida financeira. Ficam animados. Já outros vão dizer assim: caramba, porque logo hoje eu vim visitar essa igreja. Porque logo hoje eu vim nesse culto. Eu não ia vir, mas puxa vida, tanto culto que eu estou sem vir à igreja e hoje eu vim nesse dia, porque eu não vi domingo que vem. Não importa a sua motivação, desmotivação, eu quero encorajar você a você parar e ouvir. Porque isso é fundamental para a nossa caminhada cristã esse ano. Segundo a Bíblia, o dinheiro não é um problema, mas o amor ao dinheiro é um grande problema. Então, portanto, precisamos olhar as Escrituras e saber como nós somos convidados a lidar com o nosso dinheiro. O problema é que vivemos em um mundo hoje onde as pessoas são controladas, são escravizadas pelo dinheiro. Hoje as pessoas estão andando de um lado ao outro só por conta do dinheiro. Já outras pessoas estão lutando por conta do dinheiro, com dívidas, com despesas. E é fato que o dinheiro é um dos principais fatores para destruir casamentos e famílias. As famílias ou se destroem porque alguém tem muito dinheiro e elas brigam por conta do dinheiro, ou porque falta o dinheiro e casais não conseguem perseverar ou continuar apesar do dinheiro. E nesta manhã, com essa palavra, minha mensagem hoje: eu não quero tirar nada de você. Ao contrário, eu quero dar algo a você. Porque é assim que Deus vê o dinheiro. É assim que Deus vê o reino. Deus não é nosso Deus com o fim de tirar algo de nós, mas sempre com o fim de dar algo a nós. Você crê nisso essa manhã? A mensagem de hoje não é para tirar algo de você, mas é para dar algumas coisas a você. Porque é assim que Deus é. Deus é um Deus doador. João 3,16, o texto bíblico mais difundido você conhece, vai dizer: porque Deus amou tanto o mundo, de tal maneira que fez o quê? Deu o seu Filho. Ele amou o mundo e por isso nos deu o seu melhor. Porque quem ama, dá. Quem ama, entrega. Eu disse isso aqui uma vez, eu vou repetir. Você pode dar sem amar, mas não pode amar sem dar.
Você pode entregar alguma coisa sem amar. Por exemplo, a sua conta de luz todo mês. Você vai lá e paga. Você paga a conta de água, você paga a internet. Você não faz isso com amor, você faz com amor? Eu digo assim, Enel, sua linda. Não, já foi outro pregador que fala assim. Enel, como eu te amo, Enel, está aqui o meu pagamento. Aguardava o dia desse vencimento. Não faz isso. Você pode até entregar sem amar, mas quem ama não consegue deixar de entregar e de amar. Se eu amo alguém, eu vou estar sempre entregando algo. Dinheiro, tempo, energia, capacidade. É por isso que Deus nos deu Jesus. Ele nos deu o seu melhor. Quem ama dá o seu melhor. Sim ou não, meus irmãos? A mãe que ama o filho dá o seu melhor. O marido que ama a esposa dá o seu melhor. O patrão, o dono que ama a empresa dá o seu melhor. O pastor que ama a igreja de Cristo dá o seu melhor. Os membros que amam o corpo de Cristo dão o seu melhor. Quem ama dá o seu melhor. Diga assim comigo, quem ama dá o seu melhor. Dá o seu melhor. Sempre dá o seu melhor. Porque nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. E Deus é um Deus doador. E nós também fomos feitos como seres que amam e seres que doam e dão o seu melhor. É por isso que quando você dá o seu melhor, isso desperta em você o Espírito de Deus. Já percebeu que quando você faz o seu melhor para algo, mesmo além da fé cristã ou da religião ou da igreja, quando você faz algo, entrega o seu melhor a alguém, aquilo está despertando em você o Espírito de Deus. As pessoas são abençoadas e elas ficam felizes. Elas se sentem reconhecidas. Elas veem significado na sua existência. Poxa, fulano fez o melhor para mim. Quando fazemos isso, nós estamos despertando o Espírito e a presença, o nome de Deus naquilo que fazemos. Porque fomos feitos à imagem e semelhança de um Deus doador. Isso não é só sobre dinheiro, é sobre tudo o que fazemos. Mas quando falamos sobre finanças, a Bíblia é o melhor livro, o que melhor foi escrito, mas que mais fala sobre finanças que já foi escrito. São mais de 2.100 versículos sobre finanças. Jesus falou mais sobre dinheiro e posses, mais do que falou sobre céu e inferno juntos. Jesus sempre considerou importante o dinheiro. Importante em que sentido, pastor? Importante da relevância que tem na nossa vida, para o bem ou para o mal. Portanto, sempre falou para que nós tivéssemos uma vida equilibrada. E nós não podemos deixar de falar sobre esse tópico, só porque no mundo que vivemos nós vemos abusos, nós vemos inversões. Hoje, abusos em relação ao dinheiro, há muita corrupção, lavagem de dinheiro, tráfico de drogas e tantas coisas, escândalos financeiros. Mas não é por conta disso que vamos deixar de falar alguma coisa. Por exemplo, hoje a cultura está deturpando o casamento que Deus instituiu. Mas não é porque o casamento hoje, pela cultura, está denegrido ou fraco, que precisamos deixar de casar ou falar sobre casamento. A cultura hoje está manchando a sexualidade ou ato sexual, vulgarizando. Mas não é por conta disso que devemos falar sobre sexo, o lugar dele, e fazer sexo no lugar dele, que é no casamento. Não é porque o mundo está danificando, e há parênteses aqui, se o mundo está preocupado em danificar, em estragar e deturpar, é porque é algo importante e relevante para Deus, para a vida cristã. Porque se não fosse, o diabo não estaria preocupado com a música, com o sexo, com o dinheiro, com o casamento, com a sexualidade, porque são coisas que denigrem o homem em imagem e semelhança de Deus. Portanto, não é porque o mundo está usando mal ou falando mal que nós deixaremos de falar sobre isso. Quando eu leio o texto do Sermão do Monte, nós abrimos nossa reflexão de Mateus 6,33, que fala: busque em primeiro lugar o reino de Deus, sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas. No mesmo tópico, no mesmo lugar, no mesmo sermão, olha comigo Mateus 6,21. Onde Jesus vai dizer assim: onde o seu tesouro estiver, ali estará o seu coração. Jesus aqui está dizendo algumas coisas. A primeira delas aqui é que Deus não precisa do nosso dinheiro, mas Ele quer o nosso coração. Não é sobre dinheiro, meus irmãos.
É sobre o coração. O que ele está dizendo aqui é: o nosso coração vai seguir o nosso tesouro. O que for o seu tesouro, você vai colocar as suas finanças. Aonde estiver o seu coração, quer dizer que isso é o seu tesouro. O problema que nós temos, ou que Deus quer de nós, não é o seu e o meu dinheiro. É o nosso coração. E o nosso coração não deve estar preso em nenhuma outra coisa, também não deve estar preso ao dinheiro. Mais ou menos assim, nós somos atraídos para onde estamos colocando o nosso dinheiro. Aonde você coloca o seu dinheiro, você é atraído para lá. Se eu coloco o meu dinheiro constantemente em um hobby, isso faz com que eu seja atraído para lá. Se eu coloco constantemente o meu dinheiro em um ato, em um comportamento, em um bem, eu sou constantemente atraído para lá. Imagina isso no reino espiritual, no ministério e no reino. Se eu coloco o meu dinheiro no reino de Deus, eu sou atraído para o reino de Deus. Se eu coloco o meu dinheiro nas mãos do Senhor, em vista do ministério, na obra dele, eu sou automaticamente atraído para isso com o meu coração. A questão não é sobre dinheiro, é sobre o nosso coração. Jesus diz: olha, cuidado, averigue onde você está colocando suas finanças, porque ali poderá estar o seu coração. E aonde estão suas finanças, você será atraído como imã para aquilo. O conceito aqui não é dinheiro, mas é o seu coração. Por exemplo, quando você presenteia alguém. Chega o Natal, você vai dar um presente para alguém. Ah, comprei um presente para o meu neto. Eu não, que eu não tenho neto, mas você que tem neto. Quando você dá o seu presente para o seu neto, o rosto dele, o olho dele, os olhos dele, pode ser o seu filho, o sobrinho, abriu o presente, o que acontece? O seu coração naquela hora se liga àquele coração, sim ou não? Você é atraído para aquele momento. Você é atraído para aquela pessoa. Portanto, em tudo que nós presenteamos, doamos, entregamos, o nosso coração é atraído para esse lugar, é atraído para esta coisa, é atraído para esse momento. Então, para nós hoje, tome notas, lembrar você que no nosso aplicativo tem as notas da mensagem, você pode abrir aí. 3 coisas para nós hoje. A primeira delas, eu quero falar sobre dízimo. Sim, eu preciso falar sobre dízimo de uma forma bíblica e simples. Mas antes de falar sobre dízimo, deixa eu colocar para você 3 práticas importantes a se falar sobre dinheiro. Isso para você aprender, ensinar para o seu filho, para o seu neto. Como falamos sobre finanças, nós temos 3 princípios fundamentais. O primeiro deles chama-se orçamento. Orçamento simplesmente é você dizer o seu dinheiro, para o seu dinheiro, para onde ele vai, ao invés de depois querer ficar sabendo para onde ele foi. Orçamento é dinheiro, você vai para isso, você vai para isso, você vai para isso. Isso é orçamento. Eu posso fazer, eu tenho essa condição. Porque quando nós fazemos orçamento e não dizemos para onde vai o dinheiro, nós ficamos perguntando, mas para onde que ele foi? Que eu não vi ele sair. Orçamento. Segundo princípio, contentamento. Aprendi a viver contente em todas as coisas. Contentamento é uma bênção financeira porque eu não preciso ficar olhando o meu vizinho. Eu não me comparo com o vizinho. Eu sei que eu não preciso ter o carro que o vizinho tem, nem a casa que o vizinho tem, nem o celular que o vizinho tem. É contentamento, é o que eu posso ter com a condição financeira que eu posso ter, agora enquanto eu posso ter. Quando eu puder ter mais, eu terei mais. Contentamento, orçamento. E a terceira bênção da finança é dízimo. Eu faço meu orçamento, eu tenho contentamento e eu faço uso do dízimo. Porque o dízimo mostra quem estou buscando em primeiro lugar com as minhas finanças. E aí Deus está abençoando. Quando eu não tenho orçamento, a minha vida financeira vira um caos. Quando não tenho contentamento e sai comprando tudo porque as pessoas estão comprando, sem orçamento, minha vida é um caos. Quando eu não digo para Deus que as minhas finanças estão buscando primeiro o seu reino, e as demais coisas serão acrescentadas, a minha vida financeira vai virar um caos. Falando sobre isso, quero ler com você com textos bíblicos. Toma comigo sobre Levíticos 27, versículo 30.
Levítico 27:30 vai dizer assim: lei mosaica, a 10ª parte dos produtos da terra, sejam os cereais dos campos, aqui no caso a 10ª, daí onde vem o dízimo. A 10ª parte dos produtos da terra, sejam os cereais dos campos ou os frutos das árvores, pertence ao Senhor e deve ser consagrada a Ele. A 10ª parte, a lei diz, o dízimo, tudo que você produz, que chega a você, pertence ao Senhor, ou seja, é dele, você deve trazer e consagrar isso a ele. Deuteronômio 14, 22 e 23. Separem o dízimo, que é a 10ª parte, de suas colheitas, 1/10 de toda a sua safra anual. Levem o dízimo ao lugar que o Senhor, seu Deus, escolher. Algumas versões, ao lugar de adoração. Para estabelecer seu nome. E comam o dízimo ali, na presença do Senhor. Isso se aplica aos dízimos de cereais, do vinho novo, do azeite e dos machos das primeiras crias do gado e dos rebanhos. Com isso, aprenderão a sempre temer o Senhor e o seu Deus. Algumas observações no texto de Deuteronômio. 10ª parte, dízimo, vai dizer assim: tragam ao lugar da adoração ou tragam ao lugar que o Senhor, seu Deus, escolher. E aqui eu quero aproveitar para abrir esse parênteses, porque as pessoas perguntam: pastor, em vez de dizimar, eu posso comprar cesta básica para o meu vizinho? E não seria dízimo? Pastor, vai dizimar, eu posso de repente trazer para a igreja alguma coisa? E a resposta é: pode, mas não é o seu dízimo. Você deve ajudar alguém, você deve trazer para a igreja a cesta básica, mas não é o seu dízimo. O texto é claro: separa o seu dízimo e tragam para o lugar onde o Senhor Deus estabeleceu. Algumas versões, para o lugar de adoração. Naquela época, para o tabernáculo, hoje para a igreja. O seu dízimo ele é entregue na igreja. Se você fala assim: pastor, ao invés de dar o dízimo, eu vou comprar aqui um colchão para uma irmã da igreja. Eu posso? Pode, mas não é o seu dízimo. O dízimo é entregue aqui na igreja, nas nossas reuniões, assim Deus estabeleceu. Para que o dízimo? Está no texto. Para manter o serviço da casa de Deus, para manter as pessoas que ajudamos, ajudar os pobres, evangelizar, trabalhar com seu dinheiro, ele produza frutos para a glória de Deus. E aqui o texto diz que isso é um texto que diz que o dízimo é entregue ao Senhor, no lugar que Ele estabeleceu. Então ouça-me, o seu dízimo, o nosso dízimo, não é para o pastor Sandro, ele é para o Senhor. Eu não estou ofertando ao pastor, não estou trazendo uma oferta para o sacerdote desta igreja, estou trazendo uma oferta para o Senhor. E o dízimo representa algumas coisas, quando nós dizimamos, algumas coisas a se dizer. A primeira delas, o dízimo representa honra. Diga assim comigo: honra. Honra. Olha comigo o texto, Provérbios 13, versículo 9. Honre o Senhor com suas riquezas e com a melhor parte de tudo o que produzir. Honra. E dízimo representa honra. Quando entregamos o dízimo ao Senhor, estamos honrando e reconhecendo-o como a maior autoridade sobre nós. Homens aqui presentes, mulheres aqui presentes, melhor dizendo, estatísticas dizem que o que o homem casado mais espera da sua esposa, número 1, não é o sexo, mas é a honra. O sexo vem segundo. Homens gostam de ser honrados. Deus é um Deus que quer ser honrado. E honramos a Deus quando nós dizemos: Senhor, o Senhor é a maior autoridade sobre a minha vida. O Senhor disse, está dito. O Senhor falou, está falado. O Senhor me convidou, está convidado. Eu honro o Senhor, eu reconheço o Senhor, a sua autoridade, a sua soberania e o seu senhorio. É sobre honra. Porque fomos criados por Ele e para Ele. Portanto, isso nos dá a dimensão da diferença do que é propriedade e mordomia. Fomos criados por Ele e para Ele, então, portanto, não somos proprietários, nós somos mordomos. Isso liberta a nossa mente quando entendemos isso. Eu sou mordomo. O que é um mordomo? É alguém que trabalha na casa do seu senhor, do seu patrão. Ele é responsável por tudo da casa. É ele que paga as contas, ele que cuida das crianças, que faz as compras, que vê os carros. Ele
cuida de tudo, mas não é proprietário, ele é o mordomo. De igual maneira, tudo que temos e somos, já que fomos criados por Ele, fomos criados para Ele, o que temos não é nosso. Vem dele para nós administrarmos. E somos abençoados por isso. Nós vivemos, sobrevivemos, nos mantemos, somos abençoados, muitas vezes enriquecemos, como Abraão enriqueceu, como Jó enriqueceu. E riqueza não é pecado. Se somos mordomos em relação àquilo que temos, não somos apegados ao dinheiro, somos mordomos. Portanto, quando nós entendemos isso, nós tiramos um peso da nossa consciência, tiramos uma distância daquilo que Deus pode fazer através de nós. É por isso que quando nós morrermos, não levaremos nada. Quando você morre, o que acontece? O seu corpo vai ao pó, o seu espírito volta para, se você é um cristão, para o seu doador, para o seu... para aquele que criou você, para o seu Criador. Você volta para o seu dono. E o seu dinheiro? O seu dinheiro fica por aí, porque não era seu o seu dinheiro. Se fosse seu, você levaria para onde você iria. Nós somos mordomos. Diga para o seu vizinho, nós somos mordomos. Nós somos mordomos. E isso é uma forma saudável, é uma forma próspera de lidarmos com as nossas finanças. Estamos honrando a Deus quanto dizimamos. E deixa eu lhe contar uma outra história. Dia dos Pais, um pai com 2 filhas lindas e a filha então mais nova, com seus 5 aninhos, escreveu uma carta para o pai, Dia dos Pais. 35 motivos o qual meu pai é o melhor pai do mundo. E lá ele foi lendo, motivo 1, 2, 10, 15. Os olhos cheios de lágrimas, 35, falou, minha filha, que coisa linda, muito obrigado. A mais velha, já de 11, 12 anos, olhou aquilo e falou assim, eu não posso ficar sem fazer nada. Deu um pulo no quarto e voltou com um cartão, foi muito rápido. Um cartão tinha assim, papai te amo, e tal, tinha assim, com clips, R$10. Mais velha, aí o pai olhou, minha filha, que lindo, pensou, está querendo me comprar. A mais nova pensou assim, e lá, ela está achando que dando dinheiro para papai, ela vai ser mais amada. Porque se ela der dinheiro para papai vai dar mais dinheiro para ela. E o pai pensou, minha filha, obrigado, ainda moldou muito. Beijou a filha, pegou os R$10, botou no bolso, foi para o quarto. Até que ele foi pegar a carteira dele e abriu a carteira dele, adivinha? Faltavam R$10. É isso que é o dízimo. O dinheiro que a filha entregou para o pai não era da filha, mas era do pai. Ela não deu ao pai, ela devolveu ao pai. Porque o que ela tinha não era dela. O que ela tinha era do pai. O dízimo é o mesmo princípio. Quando nós dizimamos e honramos a Deus, nós estamos dando a Deus algo nosso. Estamos devolvendo a Deus algo que Ele já nos deu, que é dele, que se não fosse Ele nós não teríamos. Estamos devolvendo a provisão que dele nós recebemos. O princípio é honrar, e o segundo princípio é a obediência. Dízimo representa obediência, meus irmãos. Dízimo não é uma invenção da igreja. Dízimo não foi inventado em uma reunião de pastores, de presbíteros que pensaram, como podemos enriquecer, como podemos tirar dinheiro das pessoas, vamos criar um imposto chamado de dízimo. Não é isso que é o dízimo. O dízimo não é invenção humana. O dízimo, ele é uma obediência a Deus, uma instituição de Deus, e está sob a bênção dele. Aqueles que obedecem, cumprem o princípio da obediência, e toda a obediência está sob a bênção de Deus. Se você for obediente a Deus com o seu casamento está sob a bênção de Deus. Se você for obediente a Deus em relação à sua vida, o seu caráter, o seu arrependimento, humilhação, você estará sob a bênção de Deus. Se você for obediente a Deus em relação às suas finanças estarão sob a bênção de Deus. Quem entendeu comigo nesta manhã, diga amém. É simples assim. Pastor, por que dizimamos? Porque eu não tenho essa opção de escolher como você nesta igreja. Nesta igreja será assim, é ordem, obediência bíblica. E o que eu aprendi, e você deve aprender também, quero compartilhar com você. Quando nós vivemos segundo as Escrituras, a vida funciona. Mas quando nós não vivemos, a vida dói. Quem pode dizer amém comigo nesta manhã?
Já doeu na sua vida alguma área que você não viveu na palavra de Deus? Quem vive ou faz casamento segundo as Escrituras, o casamento funciona. Quem não faz, o casamento dói. Quem faz a vida segundo as Escrituras, relacionamentos, namoro, noivado, dinheiro, prazeres, a vida funciona. Não é perfeita, mas funciona. Quando não fazemos, a vida dói. Autoridade, obediência e terceiro, dízimo representa provisão. O dízimo nos lembra quem é a nossa fonte. Quando eu trago a Deus a obediência no meu dízimo, estou lembrando para mim mesmo, o Senhor é a minha fonte. Se não fosse o Senhor, eu não estaria aqui. Lembra da história do casal? Ana disse, se não fosse meu dinheiro, a TV não estaria aqui. Então João entendeu, pois é, mulher, se não fosse o seu dinheiro, nem eu estaria aqui. É dizer, Deus, se não fosse o Senhor, eu não estaria aqui. Se não fosse o Senhor, eu não teria provisão. O Senhor é a minha fonte. Quem pode dizer comigo essa manhã, diga assim comigo, o Senhor é a nossa fonte. É provisão, é dizer da onde ou de onde vem a nossa provisão. E se Ele é a sua fonte, você pode confiar nele com seus recursos. Se Ele é a sua fonte, você pode confiar isso a Ele. Eu me lembrava ontem e fiz uma comparação, desculpe o termo, mas o dinheiro é bem parecido com o esterco. Para não falar cocô, o dinheiro é bem parecido com o esterco. Mais ou menos assim. Quando você acumula, empilha em um lugar só, ele só fede. Mas quando você espalha pelo terreno, algumas coisas crescem. De igual maneira, assim, é o que Deus coloca em nossas mãos. Quando nós só acumulamos dinheiro e ficamos presos ao dinheiro, ele só vai feder. Isso vai trazer problema. Isso vai trazer dissolução. Mas quando nós espalhamos, dizimamos, ofertamos, ajudamos pobres, as viúvas, compartilhamos, algumas coisas vão crescendo. Quem está entendendo comigo essa manhã, diga amém. Vai crescendo, cresce a alegria na casa de um, cresce a provisão no armário de outro, cresce a comunhão com os irmãos, cresce o bem-estar e a alegria do Senhor no seu coração. Irmãos, lá em casa nós temos agora um cachorro. E cachorro, ele faz coisas. E começamos eufemismo, né? Eu comecei a limpar as coisas do cachorro, que lá só eu que faço. Eu comprei o cachorro, né? Fazer o quê? Mas aí cocô pra cá, cocô pra lá, eu vou... mas abra aqui um parênteses. Provisão de Deus, hein? Depois do cachorro, a minha lombar nunca mais foi a mesma, ficou muito melhor. Pilates, toda hora, arreia cada cocô, arreia cada cocô, arreia cada cocô. A lombar tá top. Segredo para você. Mas o que acontece? Aí começamos a catar as coisas do cachorro e jogar na lixeira comum da copa, perto da cozinha. Adivinha o que aconteceu depois de 1, 2, 3 dias? Cheiro na cozinha. Esterco, cocô, bosta acumulado. Cheiro. Então, quando nós resolvemos fazer uma lixeira lá no quintal, para então depositar os detritos do cachorro, para não trazer cheiro. Agora, o meu quintal é encimentado, mas tem um quintal com o pastor Marcão. Se eu jogar esse esterco em alguns lugares específicos, poderá adubar algumas plantas, sim ou não? Assim é o seu dinheiro. Não acumule dinheiro para si. Mas compartilhe, distribua, porque isso vai abençoar outras pessoas. Dizime, oferte. É provisão de Deus. E muitas vezes quando falo sobre isso, talvez alguém aqui hoje esteja com algum pensamento que já ouviu algumas vezes. Mas pastor, dízimo não é coisa do Antigo Testamento? Pastor, dízimo não é coisa da lei? O senhor leu Levíticos, Deuteronômio, o senhor leu o Antigo Testamento e não estamos mais na lei. Pastor, eu sou uma pessoa da graça. E na graça não há dízimo. É uma coisa que é difundida nos dias de hoje, quando nós discordamos completamente. Nós somos uma igreja da graça, não da lei. Mas não podemos dizer que o dízimo ficou para trás e que foi algo da lei que não deve mais ser cumprido. Porque o próprio Jesus disse algumas coisas sobre o dízimo e o próprio Jesus disse algumas coisas sobre a lei. Uma das coisas que ele disse observem a lei, cumpram a lei. Mas pastor, só o Antigo Testamento...
Aí diz no Novo Testamento. Lembrar você que as leis de Moisés, de Êxodo 20, que avança para Levítico e Deuteronômio, elas não foram abolidas por Jesus. Elas foram intensificadas ou pioradas por Jesus. Já percebeu isso? Lei de Moisés. Se você pegar um revólver, uma faca, matar alguém em assassinato, em pecado você está. Jesus disse, se você odiar o seu irmão, você já pecou como se fosse um assassino. Lei de Moisés. Se você pegar alguém que não é o seu cônjuge e ter relações sexuais, adultério, está em pecado. Ok, Jesus disse, opa, não. Se você olhar para alguém com um olhar cobiçoso de luxúria, você já adulterou com ele ou com ela. Ficou um pouco pior. Sim ou não? Ficou um pouco pior. Mas não falo sobre isso, falo sobre, por exemplo, um homem, entendemos como jovem. Fala para Jesus assim, Jesus, como eu faço para herdar o reino dos céus? Jesus falou assim, simples, cumpra os mandamentos que você aprendeu. Não roube, não mate, não adultere, não cobice, honre o seu pai e a sua mãe. Ele falou, mas eu faço desde criança. O que me falta? Aí Jesus disse assim para ele, olha comigo Lucas 18, 22 e 23. Quando Jesus ouviu sua resposta, de que tudo cumpria, disse a ele, ainda há uma coisa que você não fez. Venda todos os seus bens e dê o dinheiro aos pobres. Então você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Ao ouvir essas palavras, o homem se entristeceu, porque ele era muito rico. O que essa parábola nos ensina? Número 1, não há nenhum problema em ser rico. Abraão era rico, Jó era rico, Davi era rico, Salomão era rico. O problema é que não está na riqueza. Jesus está identificando, acusando, desvelando algo que está no coração deste homem. Esse homem está em uma área da sua vida, ele não está disposto a entregar. E esse era o problema dele. Você faz tudo o que a lei diz, mas o seu coração está preso ao seu dinheiro. Enquanto você não tiver o coração disposto a entregar do seu dinheiro, e a questão aqui não é ir para o céu se eu der tudo, mas é qual é o tesouro que está prendendo o seu coração e atraindo o seu coração. No caso desse jovem, era o dinheiro. Não é sobre coisas, não é sobre dinheiro, é sobre o seu coração. Quando eu não dizimo, eu não estou honrando a Deus. Quando eu não dizimo, eu não estou obediência a Deus. Quando eu dizimo, eu não dizimo, eu estou declarando que Deus não é minha fonte, que Deus não é a minha provisão. E de repente seu coração ainda está duvidoso em relação ao Antigo Testamento. Quero levar você a você fazer estudos de caso. Estude sobre isso. E você verá, por exemplo, que o dízimo foi iniciado antes da lei mosaica, em Gênesis 4:14, com Abraão e Melquisedeque. Se você for estudar, você verá que o dízimo também foi ordenado, iniciou antes de Moisés, foi ordenado na lei judaica e foi confirmado através de Jesus Cristo. Como Mateus 23, que diz, não negligencie o dízimo. Quando nós dizimamos, é um ato de obediência, é um ato de reconhecimento e honra, é um ato de entendimento da nossa provisão. Algumas pessoas, por exemplo, hoje, permitam-me, lutam para dizimar e devolver ao Senhor 10%, mas não tem nenhum problema em dar 19% ao Visa e ao Mastercard. Pronto, falei. Sabe, onde está o nosso coração? E lembrar você que Deus não quer de você ou tirar de você algumas coisas. Ao contrário, Deus quer dar a você algumas coisas. Quantos aqui confiam em Deus para a sua salvação? Levante a mão. Mas por que às vezes temos dificuldade em confiar nesse mesmo Deus com nossas finanças? Nós confiamos que Ele pode nos salvar, mas às vezes não confiamos as nossas finanças. Dízimo, meus irmãos, não é um ato de perda, de subtração. Dízimo é um ato de honra, de obediência, é um ato de provisão. Segundo, nesta manhã, além do dízimo, quero falar sobre prova. Olha comigo Malaquias 3, do 8 ao 12.
Acaso alguém pode roubar a Deus? Mas vocês têm me roubado, diz o Senhor. Então perguntaram eles: em que te roubamos? Vocês me roubam nos dízimos, nas ofertas. Estão sob maldição. Não sei quanto a você, mas não quero andar sob maldição. Pois a nação inteira tem me roubado. Tragam todos os seus dízimos aos depósitos do templo, para que haja provisão em minha casa. Se o fizerem, diz o Senhor dos Exércitos, eu abrirei as janelas dos céus para vocês. Derramarei tantas bênçãos que não haverá espaço para guardá-las. Sim, ponham-me à prova. Esse é o único texto bíblico onde Jesus diz assim: me coloquem à prova, me testem. Me provoquem e vocês verão o que eu farei, no lado bom, positivo da questão. 11. Suas colheitas serão fartas, pois as protegerei das pragas. Suas uvas não cairão das videiras antes de amadurecerem, diz o Senhor dos Exércitos. Então todas as nações o chamarão de abençoados, pois sua terra será cheia de alegria, diz o Senhor dos Exércitos. O texto não é sobre uvas, não é sobre pastos, não é sobre celeiros. O texto é sobre a confiança. E Deus diz assim: olha, coloquem à prova. O dízimo não os coloca à prova. O dízimo coloca Deus à prova. É o único texto que ele diz: me provem nisso. O único texto que diz sobre isso. Deus está colocando o nome dele em jogo. Façam isso, eu coloco meu nome em jogo. E vocês verão, se vocês fizerem isso, o quanto eu não abençoarei você e a sua casa. Quando nós somos fiéis ao texto bíblico, Deus abre as janelas dos céus e derrama sobre nós bênçãos sem medidas. O nome disso é, diga-se comigo, promessa. Então cantamos, ele é fiel para cumprir o que prometeu, também quando falamos sobre finanças. Então pastor, a questão aqui é o seguinte, você está dizendo, então eu dou para receber, eu dizimo para ficar rico, eu dizimo para Deus abençoar. Não é sobre dar para receber. É sobre dar para descansar. Diga-se comigo, dar para descansar. Deus diz, faça sua parte, prova-me nisso, você verá que eu abençoarei. Então quando eu faço a minha parte, eu faço e descanso. Deus vai prover. Deus vai abrir. Deus vai fazer um milagre. Deus vai dar condições. Deus, como a viúva e seu filho, vai fazer que a farinha não acabe. Deus vai fazer com que o azeite não acabe. E ele está caro. Eu diria, no texto de hoje, não é azeite e farinha, é azeite e café. O café não vai faltar. O azeite não vai faltar. Eu não sei como ele vai fazer. Eu sei de uma coisa. Ele vai fazer porque ele prometeu. Não é o seu nome que está em jogo quando você dizima. Você quando dizima oferta, não dizima oferta, fica assim, meu nome está em jogo, como é que vai ser? Não, descansa. Porque agora ele disse, façam isso e me provem. O meu nome está empenhado nisso. Vocês verão que eu vou fazer, porque o meu nome está em jogo. Nós não damos para receber, nós damos para descansar. Podemos descansar e confiar nas promessas de Deus. Os que estão debaixo da obediência de Deus podem confiar e descansar. Talvez você aqui nesta manhã, alguém diga assim, pastor, mas estou enfrentando dificuldades financeiras agora. Estou enrolado com cartão, estou desempregado, estou com o nome sujo, estou todo enrolado. Eu não sei o que levou você até aí. Para mim agora isso não importa. Talvez algumas coisas que eu disse aqui vão ensinar você não cometer os mesmos erros. Como orçamento, contentamento e dízimo. Talvez você nunca fez um orçamento. Talvez você nunca andou contente e ficou preocupado em ter algumas coisas que não podia ter para poder se comparar com as pessoas. E nem dizimava. Aí, meu irmão, a vida dói. Dói. Mas se é o seu caso esta manhã, Jesus está dizendo para você algumas coisas. E entre elas confie em mim e coloque em primeiro lugar. E todo o seu resto será abençoado. Confie em mim com suas finanças e suas finanças serão abençoadas. Confie em mim em primeiro lugar com o seu dinheiro e todo o resto será abençoado. Porque busquem primeiro o reino de Deus e a justiça e todas as coisas serão acrescentadas. Aonde nós colocamos as finanças, ali está o nosso coração e para lá somos atraídos. Quanto mais investimos no reino de Deus, mais o nosso coração é atraído para lá. Perceba, faça até essa semana.
Veja que, se não é verdade que onde você coloca mais o seu dinheiro, não são as coisas que mais você está sendo atraído, falando sobre aquilo, olhando aquilo. Se você, permita-me, não estou julgando ninguém aqui, mas se você coloca o seu dinheiro constantemente em sites de aposta, nas bets, você verá que você será atraído para aquilo todo dia você vai olhar, sai o resultado, a Mega Sena, o Papatudo não tem mais. É a telecena, é a loteria. Aonde você coloca o seu dinheiro, você é atraído para lá, meus irmãos. Entendeu como é que é? Se eu coloco meu dinheiro no reino de Deus, eu compro um livro, eu faço um curso bíblico, eu dizimo, eu oferto, adivinha para onde você vai ser atraído? É simples, o dinheiro tem esse poder, por isso o amor a ele é a raiz de todos os males. E quais são os benefícios do reino de Deus em relação às finanças? Está no texto que nós lemos de Malaquias, vou te dizer algumas. Número 1, abundância. Está no texto aí, eu vou só recitar para você. Deus diz assim no Malaquias, nós lemos que eu abrirei as janelas do céu para vocês, derramarei todas as bênçãos que não haverá espaço para guardá-las. O benefício de você investir no reino de Deus é abundância. Segundo, maturidade. O que é maturidade? Deus vai dizer que as suas uvas não cairão das videiras antes de amadurecerem. As coisas virão no tempo certo. As coisas acontecerão, frutificarão no tempo certo. Não vai apodrecer, não vai estragar. Terceiro, é o favor de Deus. O texto vai dizer que, olha, as suas colheitas serão fartas, pois eu as protegerei das pragas. Deus a seu favor, lhe guardando. E terceiro, haverá alegria. O final do versículo 12 vai dizer: então todas as nações o chamarão de abençoados, pois uma terra será cheia de alegria, diz o Senhor dos Exércitos. Alegria em um lar onde Deus é a prioridade. Alegria em um casamento onde Deus é a prioridade. Alegria em uma casa, financeiramente, quando Deus é a prioridade. Isso não quer dizer que sempre será fácil. Isso não quer dizer que não haverá intempéries ou dificuldades. Não quer dizer, mas lá Deus estará presente, dando provisão, abundância, alegria, proteção. Quem crê comigo, diga amém nesta manhã. Meus irmãos, não é sobre dinheiro. É sobre o nosso coração, entendimento do que Deus tem e quer para nós e requer de nós. Como eu disse, Deus nesta manhã não vai tirar nada de você, porque Deus está aqui para tirar de você nada, mas dá a você algumas coisas. E Deus quer abençoar a sua casa. Deus quer abençoar as suas finanças. Deus quer abençoar a sua vida. E por isso hoje precisamos falar sobre isso. Número 1, dízimo. Número 2, prova de mim. E terceiro e último, para nós terminarmos, confiança. É sobre confiança. Deus tem tudo o que você precisa. Nesta manhã, podemos estar enfrentando problemas financeiros diferentes, mas todos nós temos a mesma fonte. Não importa se a sua dificuldade financeira não é a ausência de dinheiro, porque, deixa aqui dizer, nem todo mundo que tem dinheiro está ausente de dificuldade financeira. Às vezes tem dinheiro, mas não tem acordo no uso do dinheiro com o marido, com a esposa, com o pai, com os filhos. A conta está cheia, mas quando faz sobre dinheiro naquela casa é um inferno. Todos nós podemos ter aqui hoje dificuldades financeiras diferentes, mas todos nós temos a mesma fonte. Nossa fonte é o Senhor. E não importa hoje se você está com muito dinheiro ou sem nenhum dinheiro, se você está hoje empregado ou desempregado. O que Deus hoje nos traz como princípio bíblico é: busque a Deus em primeiro lugar com suas finanças. Porque aonde está o seu tesouro, está o seu coração. O convite de Deus hoje é: traga o seu coração para mim, também no seu dinheiro. Deus diria: eu não quero o seu dinheiro, eu não preciso dele, eu quero o seu coração. E se o coração está em mim, a sua doação financeira será em obediência. E aonde há obediência, a bênção do Senhor. Porque Deus não pode ir contra os seus princípios. Ele não pode abençoar quem está em desobediência.
Então você traz as finanças, traz o seu dízimo, a sua oferta, não acumula o seu dinheiro que só apenas vai feder, mas compartilha, está obediente, sobre a minha bênção você está, e veja, o meu nome está em jogo. Se você fizer isso, trouxer o seu coração para mim, eu vou abrir as janelas do céu sobre a sua vida e derramarei bênção sem medidas. Quem crê comigo nesta manhã, diga amém. Traga o seu coração para Deus e coloque em primeiro lugar também em suas finanças. Termino. Se você se dedicar e confiar plenamente em Deus com suas finanças, todas as outras coisas lhe serão acrescentadas. Você recebe nesta manhã isso, em nome de Jesus? Então aplauda o Senhor nesta manhã, se você puder, por esta palavra.